Olá, eu sou a doutora Lu Maciel, veterinária, e hoje a gente vai falar sobre um assunto inusitado, mas importante, sobre cocô. Gente, muita gente me pergunta, o cocô do meu cachorro saiu tal cor, o que pode ser? Saiu assim, saiu assado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso é importante porque é o dia a dia, você limpa todo dia o cocô do teu cachorro, então você sabe, e do teu gato também. Então você sabe quando tem algum tipo de alteração, você pode não saber o que significa aquela alteração. E é isso que eu vou ajudar vocês hoje. Então vamos lá, primeiro ponto, coloração. Coloração das fezes. A coloração normal é um marrom chocolate. O que significa quando ela tá preta, amarela, branca, cinza, verde, né? Então todas essas alterações de cor que pode ter nas fezes. Vou falar um pouquinho, assim, um resumão, tá? Porque, gente, pode ser muita coisa, mas geralmente quando a coloração das fezes está preta, é porque tem sangue sendo perdido aí na parte superior, então no estômago, início do intestino, tá? Então quando esse sangramento, às vezes por uma úlcera de estômago, por exemplo, tá? Ele chega no finalzinho onde as fezes são eliminadas, ele já tá com aquela coloração mais escura. Então tem que ser investigado se a coloração das fezes estiver escura, estiver preta. Se ela estiver branca, geralmente isso acontece quando tem ingestão de cálcio, excesso de cálcio. Aqueles cães que se alimentam de alimentação crua com ossos, por exemplo, eles tendem a ter as fezes mais esbranquiçadas. Se ela tiver cinza, pode indicar um problema no fígado ou na vesícula biliar, como uma obstrução do ducto biliar, por exemplo, né? Então a bile não é liberada e aí não dá coloração para essas fezes, ela fica acinzentada, ou até por um problema no pâncreas, tá? Então tem que ser investigado. Qualquer alteração na coloração tem que ser investigada. Fezes amareladas, esverdeadas podem ter outras causas, como parasitas, algum tipo de irritação desse intestino, né? Um volume maior, uma frequência maior de defecação. Então, amarela esverdeada é um pouco mais difícil da gente definir qual é a causa, porque pode ser muita coisa. Mas a preta, a branca e a cinza, eu preciso que vocês saibam que isso não é normal e precisa ir para o veterinário quanto antes. Então vamos lá, a gente falou um pouquinho de coloração, vamos falar um pouco de consistência. Qual é a consistência normal de umas fezes? É uma consistência firme, então tem que ter aquele formatinho de cocô, né? Então não pode ser aquela coisa quebradinha, aquele monte de bolinha, né? Não pode ser aquela pastinha, né? Uma diarreia. Então não pode, o normal são fezes firmes e bem formadas. Se elas estiverem moles sem formato, não é normal. Se ela estiver seca e quebradiça demais, pode indicar uma desidratação, tá? Então a gente falou sobre coloração, falou agora sobre consistência. E outra coisa importante, essas fezes não devem estar revestidas por muco. Então, às vezes o pessoal não consegue identificar o muco, mas eu falo assim, parece que tava com um saquinho plástico em volta das fezes. Parece. Então, isso também não é normal. Assim como, obviamente, ter sangue nas fezes também não é normal. Além disso, o que a gente precisa ficar atento? Sobre o conteúdo dessas fezes. Então, o normal é que ela seja uniforme. Então, todo o cocô sai igualzinho, tá? Do começo ao fim dele. O que não é normal é ter pontinhos brancos parecendo arroz, né? Então, você fala, um monte de pontinho branco. Isso é verminose, tá? Lógico, a gente consegue ver aqueles vermes que são as minhoquinhas, falando de uma maneira muito feia, né? Mas para ficar fácil de entender, isso é fácil de ver. Agora, outros tipos de verme talvez sejam um pouco mais difíceis. Além disso, corpos estranhos, né? Então, um cachorro que morde e engole pedaço de brinquedo, de móvel, né? Parafuso, prego, tem de tudo. A gente vê uma infinidade de coisas aí saindo nas fezes desses animais, tá? Então ficar sempre de olho também no conteúdo. E alimentos não digeridos. Então, por exemplo, cenoura crua. É normal, se o pedaço de cenoura for grande, eles não conseguem mastigar, né? Não costumam mastigar com frequência, você vê esse pedacinho de cenoura nas fezes, tá? Então, se isso começar a ser frequente, ou se essa cenoura fizer parte da alimentação dele, não for dada como um petisco, isso também é importante ser investigado. E uma dúvida que o pessoal tem bastante, que assim, cabe aqui no assunto, mas é uma coisa normal de acontecer, comum acontecer. Seu cachorro fez cocô em casa, você saiu com ele para ir para um parque, ele tem um monte de estímulo olfativo, ele acabou de fazer cocô, deu 1 hora,
ele faz de novo no parque. É normal essas fezes saírem mais moles, tá? Então foi um processo que foi acelerado, ela não ficou tempo suficiente aí no intestino, né, para absorver água, para ficar formadinha, de fato, absorver tudo que tinha que absorver e sair sequinha. Então é normal quando eles fazem mais de uma vez na sequência, no intervalo curto de tempo, essa segunda vez as fezes serem mais moles, tá bom? Mas isso tem que ser esporádico, tá? É uma coisa que não é para acontecer todo dia. Se estiver acontecendo todo dia, é bom procurar um veterinário. Espero que vocês tenham gostado desse assunto um tanto quanto inusitado. Nos sigam nas redes sociais e sugiram outros temas. @VetsIncríveisPets. Obrigada, gente. Até a próxima.